Então, vamos lá. Então, povo meu, todo mundo animado para a volta às aulas? Sim ou não? Olha só, a gente vai continuar falando, a gente parou, na verdade, na multiplicação, na verdade, a gente parou em matrizes, no assunto central matrizes, e nós chegamos a falar de multiplicação de número real por matriz, matriz por matriz, paramos, se eu não me engano, em determinantes, né? E aí a gente vai seguir nessa linha, determinantes, sistemas lineares, determinantes, e alguns exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Se eu não me engano, a gente começou a fazer a resolução desse determinar x para que a igualdade a seguir seja verdadeira, né? Aqui eu tenho uma matriz de ordem 3, ela é composta de 3 linhas e 3 colunas. E para que a gente calcule o determinante e, em consequência, determine lá o valor de x, determine o valor de x, a gente pode aplicar aqui a regra de Sarri, ou Sarrus, né, como alguns professores falam, que é fazer a cópia dessas duas colunas na última coluna aqui subsequente e traçar as diagonais principais, né, multiplicar, fazer o produto dos elementos da diagonal principal e subtrair do produto da diagonal secundária. A gente pode agir dessa forma e aí vai ficar mais ou menos rascunhado aqui para vocês neste formato, tá? Reparem que aqui eu estou copiando essas duas colunas, né? Depois, ó, traçados aqui as diagonais principais e traçados aqui as diagonais secundárias. Produto da diagonal principal, tá aqui, ó, o resultado. Não esquece que quando fizermos o produto da secundária, é menos, tá? Através do cálculo do determinante, e tudo isso é igual a zero, segundo a própria matriz no enunciado, tá? É claro que resolvendo, fazendo as suas multiplicações e as suas operações indicadas aqui através da multiplicação, nós chegaremos a uma equação de segundo grau. E essa equação de segundo grau, você pode escolher o método que você vai solucionar, tá? Neste rascunho, eu fiz por Bhaskara, né? Calculando o delta primeiro. Encontrei um delta, tá aqui, ó, igual a 100. E nós temos a raiz desse número, que é delta 100, né? Uma raiz exata. E daí, de uma forma mais tranquila, a gente consegue determinar que os valores para x são 2 e menos 3, que tornam aquela igualdade lá do enunciado verdadeiro, tá? Então, seguindo aqui, nós comentamos sobre este exercício, né, que é bem comum lá na área de geometria analítica, né, como eu havia falado, e também é uma fórmula para cálculo da área de um triângulo, porém eu só comentei o exercício, nós não resolvemos, né, nós fizemos o comentário da questão. Então, está aqui a fórmula para cálculo quando a gente conhece as coordenadas dos vértices de um triângulo, né? Que a gente pode calcular através dessa fórmula, que é meio vezes o determinante aqui, né, da matriz D. Aqui vai garantir que esse número seja um número positivo, é o valor absoluto dele, é módulo desse determinante que nós iremos calcular. Então, nessa fórmula, está aqui escrito, né, destrinchado, módulo de D é o módulo do determinante de ordem 3, formado aí pelo cálculo que nós iremos fazer. Aqui, ó, como exemplo, determinar a área de um triângulo RST, dados os pontos menos 2, 2, 4 e 3, 5 e menos 3. Daí você vai colocar isso na ordem, né, aqui, ó, os pontos menos 2 e 2, 4 e 3, 5 e menos 3. Completa para que a sua matriz se torne uma matriz 3 por 3, tá? Isso não vai alterar o resultado final dela. E depois você utiliza o mesmo procedimento que nós utilizamos para a resolução da matriz anterior. Copia as duas primeiras colunas, né, e traça lá as diagonais principais, faz lá a multiplicação dessas diagonais e subtrai do produto da diagonal secundária, tá certo? Como é que vai ficar isso? Na verdade, galerinha, na solução eu coloquei esse e a solução desse sistema linear. Depois eu volto aqui para a gente comentar, tá? Então, ó, conhecendo lá os vértices desse triângulo, né?
armada aqui a matriz, ó, né? Aqui é a forma genérica dessa matriz, né? Então, os pontos, menos 2, 2, 4 e 3, 5 e menos 3. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque se tratando de um par ordenado, eu não posso, tem que ter muito cuidado com a questão da ordem, né? Então, tem que obedecer essa ordem aqui, a gente não pode inverter, né? E daí, ó, cálculo dessa diagonal principal, né? Copiando aqui as duas primeiras colunas, multiplicando aqui, ó, os resultados estão aqui, e subtraindo da diagonal secundária, tá? Aqui, o produto da secundária tá aqui. Cuidado somente com relação ao sinal, aos sinais, né? E o sinal, porque eu tenho menos o produto da secundária, isso resulta em menos 37, tá? Só que, pela fórmula, a gente tem um módulo do determinante, do cálculo determinante dessa matriz. Então, a gente encontrou aqui um número menos 37, para a gente, até porque se tratando de uma área, tem que ser um valor positivo. Então, ó, a gente vai fazer meio do módulo de menos 37, que é 37, daí é só 1 vezes 37, 37, divididos por 2, resultando aí em 18,5, tá? O cálculo da área desse triângulo com esses vértices. E nesse outro exercício, eu lembro também que a gente comentou, aqui eu tenho um sistema, né? Resolvo o sistema de equação, daí eu tenho duas equaçõezinhas, aqui na sequência, equação 1 e 2, né? E é claro, gente, que como é um sistema de duas equações com duas incógnitas, eu vou escolher o método que é mais fácil, né? A gente sempre, normalmente, é claro, faz a escolha por aquilo que é mais fácil. Eu não preciso aplicar aqui regras de determinante, escrever isso em uma matriz, porque é um processo um pouco mais longo. Embora seja fácil também, a gente vai ver isso através dos outros métodos que a gente vai conhecer, mas se torna um processo mais longo, né, mais detalhado, enfim. Se a gente souber fazer aí tanto pela adição quanto pela substituição, daí você escolhe um dos dois métodos e utiliza para resolução. É importante você tentar dominar os dois métodos, porque fazendo essa análise visual, você determina aquilo que for mais viável naquele tipo de questão. Às vezes, a adição, que é o método que eu prefiro, que eu mais utilizo, olhando, fazendo essa pré-análise, é mais viável, vai ser mais rápido, né? Vamos dizer assim. Se tratando do concurso, a gente precisa dessa questão do tempo, mas fica à vontade, escolhe o método que você acha mais confortável, tá? Então, aqui, ó, tá bem aqui abaixo a resolução desse sistema, tá? Nós fizemos a repetição, né? Desculpa, a repetição do sistema, tá? E aqui eu optei por fazer pela substituição, pelo simples fato de trazer um método diferente do que eu havia solucionado os sistemas anteriores, tá? Como os anteriores eu havia solucionado através da adição, resolvi fazer esse pela substituição, até para vocês, para quem não lembrava, lembrar desse método, tá? E fazendo essa pré-análise, né, a gente consegue verificar que pela adição eu teria que multiplicar ou aqui por menos 2 para tornar esse cara aqui negativo, ou aqui por menos 5 para tornar esse cara aqui negativo, e cortar com o outro, né, fazer a soma com o outro. Então, como o x ele está aqui sozinho, vamos dizer assim, né, eu optei por fazer o isolamento e depois a substituição, pelo simples motivo de achar mais fácil, novamente, trazer o método para que vocês lembrassem, tá? Então, eu disse que o x, né, deixando ele sozinho aqui no primeiro exemplo, tá aqui, ó, na setinha, é igual a 12, que já está do outro lado, passando o 4y para o outro lado, invertendo o sinal. Então, é claro que a gente não consegue fazer essa solução aqui nessa igualdade, né, nesse primeiro isolamento. Então, nós vamos precisar fazer a substituição na outra equação. Eu afirmei aqui que o x é 12 menos 4y, e na segunda equação, nós vamos fazer essa substituição, tá? Reescrevendo aqui o 5, onde estiver o x, nós vamos escrever o 12 menos 4y. Tá aqui, tá? Tá vermelhinho para que vocês consigam perceber. O resto é só copiar, mais 2y igual a 24, e é claro que tem uma distributiva aqui. Esse 5 vai multiplicar o 12, resultando em 60. O 5 vai multiplicar o 2y,
resultando aí em menos 20y, tá? O restante copiando aqui. Consequentemente, a gente consegue determinar o valor de y, encontrando aí y igual a 2, né? Depois você pode voltar ou nesta equação, né, que nós fizemos o isolamento para determinar o x, ou, caso queira, né, você pode voltar na original, no sistema original, a escolha é pessoal, tá? Qualquer uma das equações e substitui lá o valor de y encontrado. Como eu já tinha isolado aqui o x, então optei por fazer a escolha dessa mesma equação, tá? Uma equação mais simples, né? O x já está isolado, é o que eu quero, vai chegar lá no meu objetivo de uma maneira mais simples, tá? Então, copiei aqui a equação, né? 12 menos 4y, substitui o y encontrado, prontinho. Encontrei x igual a 4. Então, para esse sistema, né, a resolução é x igual a 4 e y igual a 2. É claro, gente, que nem sempre a gente consegue fazer a solução de um sistema, né? Pode acontecer do sistema apresentar uma só solução, infinitas soluções ou nenhuma solução. Uma só solução, eu tenho que ir para ordenado, né? 4 e 2. Esse sistema foi possível e trouxe uma solução, tá? Então, a gente chama de sistema possível e determinado. Essas são as classificações de um sistema linear, tá? Encontrei a solução, sistema possível e determinado, certo? Mas pode acontecer de eu me deparar com algo onde eu não vou conseguir determinar a solução. Então, esse sistema é possível e indeterminado, tá? A gente tem aí infinitas soluções. Normalmente, esse de infinitas soluções é quando a gente tem algo com uma solução com uma letra, que se eu fizer alguma multiplicação, vai me trazer infinitas soluções, tá? Um conjunto infinito, eu não tenho como mensurar essa solução. E existe também o sistema impossível, que a gente chama de SI, né? Onde eu não tenho solução, a gente não consegue estabelecer a solução para esse sistema, tá? Então, nem sempre a gente consegue determinar a solução. Neste caso, é um sistema possível e determinado, nós solucionamos e determinamos os valores para x e y, sendo que nem sempre isso é possível. Pode acontecer de eu ter um possível e indeterminado e também um sistema impossível, tá? Essas são as classificações do sistema linear. Tenho também as matrizes associadas a um sistema. Como que funciona isso? Esse sistema, como eu havia comentado com vocês, nós temos alguns métodos para solucionar. E um dos métodos de solução é fazer a associação desse sistema linear a uma matriz, tá? E daí nós temos matrizes de N por N de acordo com o nosso sistema, com a apresentação do sistema. Então, ó, todo sistema linear pode ser associado a matrizes. Então, eu posso ter um sistema de várias equações, várias incógnitas, eu posso fazer associação com uma matriz, tá? Só que, claro que quanto mais equações, mais incógnitas, o tipo de matriz vai demandar lá para eu fazer o cálculo de acordo com a regra que eu aprendi, certo? Então, aí vai depender do tipo de sistema que você está trabalhando e dos métodos que você aprendeu para a solução. Claro que o mais normal é esse sistema 2x2, né? Tem duas equações, duas incógnitas, e aqueles que a gente consegue transformar em matrizes do tipo 3x3. Esses são os mais comuns, tá? Os que mais aparecem. Mas tem aí outros que a gente pode fazer por escalonamento e tudo mais. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Beleza. Tá, gente? Então, olha só. Aqui eu tenho um exemplo, né? Um sistema como o anterior que nós trabalhamos, 2 linhas e 2 colunas, só que duas equações, duas incógnitas, só que o objetivo aqui é te mostrar essa associação com a matriz, tá? Então, o método de solução vai ser diferente, né? Justamente por conta dessa associação com a matriz, tá certo? Então, olha,
nós vamos considerar a matriz associada a esse sistema, aqui, ó, formada pelos coeficientes das incógnitas, ou seja, esses números que aqui estão, 3, 2 e menos 7. Aqui eu tenho a matriz de forma incompleta, tá? Se eu quiser escrever a matriz completa, eu tenho que pegar todos os elementos, incluindo esses elementos aqui que estão sozinhos. Então, ó, 3, 2, 2 menos 7, 5 menos 3, tá? O que vai determinar a solução é esse tipo de matriz formada. Então, vamos seguir aqui. Ah lá, já tem um outro exemplo, tá vendo? Aqui, ó, os coeficientes de x, de y, de z, nesta ordem, cuidado com os sinais. Aqui é incompleta, tá? Eu não estou colocando aqui esses elementos que estão só, né? E aqui, ela completinha, tá? Também com esses caras aqui sozinhos, o 8, o 10 e o menos 5. Através da metodologia, é importante que você, primeiro, que a gente vai traçar, na verdade, o determinante dessa matriz e depois, em um segundo momento, para determinar os valores das incógnitas, nós iremos fazer a substituição dessas letras pelos termos independentes, pelos elementos que estão só, tá? Por isso que é bom a gente entender mais ou menos a matriz incompleta e ela completinha lá com a associação desses termos independentes. Então, como é que... deixa eu só tirar aqui meu rostinho, porque tá... Professora, você desligou o microfone. Isso, agora voltei. Deu uma sinalização para mim. Na verdade, eu esbarrei sem querer, desculpa. Consegui... Agora tá ok, né? Porque já apareceu aqui para mim. Representação matricial de um sistema. Aqui eu tenho um sistema também, duas incógnitas, duas equações. Esse sistema veio de uma multiplicação entre matrizes, né? Que multiplicação foi essa? Esta matriz, aqui, ó, com os coeficientes, né? São aqueles carinhos que estão com as letras, vezes as incógnitas, neste caso, x e y, e aqui a matriz é menos 7 menos 1, perdão. Aqui eu só estou querendo dizer para vocês que esse sistema, ele veio de um produto de matrizes, tá? Ele veio de uma multiplicação de matrizes. E essa multiplicação, que a gente, para solucionar depois, para escrever matriz corretamente, a gente precisa talvez utilizar, vem da multiplicação de matriz por matriz, né? Onde eu tenho linha por coluna, tá? E isso é óbvio que vai ser igual ao seu elemento correspondente, como a igualdade de matrizes que nós já vimos anteriormente, tá? É só para dizer que a matriz está aqui associada a um produto. Aqui o exercício, né? Resolver o sistema linear associado à equação matricial. Na prática, nós vamos fazer aqui o que está sendo indicado, né? Eu tenho essa matriz, 2 menos 1, 3 e 1 são os elementos, vezes as incógnitas x e y igual a 0 e 5. Multiplica-se lá a linha pela coluna, então, ó, 2 vezes x menos 1 vezes o y, né? Tá aqui, isso é igual ao seu elemento correspondente, que é o 0. O mesmo nós vamos fazer aqui nesta linha. 3 vezes x, 3x, mais 1 vezes y, e y é igual ao seu elemento correspondente, que é o 5, tá? Optei aqui por fazer pela adição, porque nós já temos elementos aqui, menos y e y. Você não precisa escrever um y, só escrevi para que vocês observassem, tá? Já corta direto, o método da adição mais rapidinho nesse caso. Depois soma todo o restante, né? Aqui 2x com 3x, 5x. Deu 5 com 0, 5. X aqui igual a 1. Escolhe lá qualquer uma das equações, faz a substituição e encontra o valor de y, tá? Então, essa é a solução desse sistema aqui linear associado a essa equação matricial. E dentro desse contexto, né, de resolução desses sistemas lineares, tem lá o conceito da regra de Cramer, aplicada à resolução do sistema linear 3x3. Como eu havia dito,
O sistema 2x2 e 3x3 são os mais comuns, os que mais aparecem, tá? Então, aqui eu tenho esse sistema, reparem que eu tenho uma, duas, três linhas. Eu estou contando aqui, gente, 3 linhas e 3 colunas, porque eu não conto para a formação da minha matriz incompleta, vamos dizer assim, esses termos independentes, tá certo? Eu só considero a estrutura aqui, ó, para a estrutura matricial, esses coeficientes com essas incógnitas, tá? Então, a gente monta aí a matriz que a gente chama de matriz D, e nós vamos pegar os coeficientes aqui, ó, A de cada uma das equações. A, B, C, ó, A, B, C, D, E, F e G, H e I. É o que está escrito aqui, gente, necessariamente não na mesma ordem que eu estou falando, tá? Então, no primeiro momento, para essa regra, nós vamos calcular o determinante dessa matriz, né, de acordo com os seus coeficientes das incógnitas, na ordem, tá, gente? Não pode trocar. A gente vai calcular. Depois, nós vamos ter a solução do sistema é a determinação das incógnitas, x, y, e neste caso aqui eu tenho uma terceira incógnita que é a z, né? Então, a solução são os valores que tornam essas equações verdadeiras, né? Então, x, y, z é o que eu tenho que determinar para a solução. E como é que a gente vai determinar isso através da matriz? Então, a gente primeiro, né, escreveu a matriz e vai calcular o determinante. Como que a gente calcula o determinante aqui? Copia lá as duas primeiras colunas, né? Aquilo que a gente já viu anteriormente. Faz o produto da diagonal principal menos o produto da secundária, tá? Isso você determinou D, que é a matriz, vamos dizer assim, principal, tá? Depois você vai calcular o D de X. O que é o D de X? No lugar dos coeficientes de X, no lugar dessa coluna aqui de X, você vai substituir por esses elementos aqui, que são os termos independentes. Então, você esquece essa coluna e neste lugar aqui você coloca esses elementos aqui. E o restante você copia, tá? Claro que isso vai te gerar uma outra matriz. Consequentemente, você tem que calcular um outro determinante, né? Que é um determinante diferente, D de X. Como é que você calcula o D de Y? Pelo mesmo processo, tá? Você vai copiar esses coeficientes. Essa coluna aqui de Y, eu estou calculando D de Y, tá? Eu substituo pelos termos independentes e o restante a gente copia. Vai gerar uma outra matriz, 3x3, onde eu vou calcular o determinante. Mesma coisa no Z. Eu excluo essa coluna aqui com os elementos de Z e substituo por esses elementos que são os termos independentes. Vai me gerar uma terceira matriz, onde eu vou calcular o determinante, e assim a gente calcula o D de Z. Como que a gente determina qual vai ser a solução, ou seja, os valores de X, de Y e de Z? A gente pode afirmar, a segunda regra, que o X é o cálculo do D de X, do determinante, onde você fez a substituição da coluna pelos termos independentes, a coluna do X pelos termos independentes e calculou o determinante. O Y, mesmo processo, né, é o D de Y divididos por D, e o Z é o D de Z pelo cálculo de D, divididos pelo cálculo de D. Caramba, são muitos cálculos, né? Bem passo a passo. É verdade, é bem detalhado, são muitos cálculos, né? Verifiquem que para que a gente determinasse o valor de X, Y e Z, nós tivemos que fazer aqui 4 determinantes, né? E ainda depois fazer a razão entre o D e o D de X, D de Y, D de Z, a razão entre alguns determinantes. Então, é bastante continha, mas não é uma conta com um grau de dificuldade elevado. Só que, se tratando de matemática, a gente tem que tomar cuidado com um sinal, com um produto, porque se erra lá uma multiplicação, um sinal erra a conta inteira, né? Impacta diretamente no seu resultado, tá? Aqui eu tenho esse mesmo conceito da regra de Cramer aplicado à resolução do sistema 2x2, é um sistema mais simples do que esse que nós vimos aqui, 3x3, tá? Eu tenho lá 2 linhas, né? Basicamente 2 colunas, mais o termo independente, mas ele é composto de 2 equações, 2 incógnitas, tá? E é claro que, gente, nesse primeiro momento, a gente não sai fazendo as contas, a gente analisa, tudo demanda dessa
pré-análise, né, dessa análise visual. Então, a gente vai fazer a análise para chegar à resolução e a gente verifica que esse sistema, vamos resolver esse sistema, né, pela regra de Cramer. Primeiro que eu tenho contas, eu tenho que arrumar esse sistema, né? Se nós observarmos, é que eu tenho uma distributiva, né? E é natural que eu faça essa distributiva, que eu arrume esse sistema, deixe somente os coeficientes incógnitas no primeiro membro e aquilo que for número eu coloco no seu lugar, que é lá no segundo membro, né? Vamos dizer assim, fazendo inversões de sinais. E aqui está feito. Primeiro você vai reescrever esse sistema, fazendo o que tem que fazer, arrumando, tá? Aplica aqui a distributiva, 2y, menos 2y, menos 2x. Esse 5 vai lá para o outro lado, faz a inversão de sinais, tá? Mesma coisa aqui. Você tem 1 mais 3y com menos 3x igual a 7. Passa esse cara para o outro lado. E aí você vai arrumando o sistema, tá? Aqui eu tenho esse sistema como exemplo, x mais y igual a 4, x menos y igual a 2. Se eu tivesse que escolher um método para resolução, é óbvio que eu faria opção do método da adição, né? Cortaria aqui, 2x igual a 2, x igual a 1, e assim a gente partiria para o y. Mas o objetivo aqui, já recebi um anúncio do tempo, o objetivo aqui é fazer pela regra para mostrar para vocês, tá? Então, como nós havíamos citado anteriormente, eu vou copiar aqui os coeficientes, 1, 1, 1 e menos 1. Esse é o meu D, tá? Quem é o meu... Aí eu vou calcular o determinante. Só que esse determinante aqui é um determinante mais simples, né? Diagonal principal, produto da principal, menos o produto da secundária. Então, menos 1 vezes menos 1 resulta em menos 2. D de x, como é que eu vou calcular para chegar ao meu objetivo, que é determinar o valor de x? Eu vou desconsiderar essa coluna, no lugar dela, escrever os termos independentes, 4 e menos 2, o restante eu copio 1 e menos 1 e sigo com o cálculo do determinante normalmente. Aqui eu tenho menos 4 com menos 2. Isso resulta em menos 2. E o d de y, como a gente calcula? Utilizando o mesmo processo. Cancela essa coluna, no lugar dos termos, né, dos elementos de y, você substitui pelos termos independentes, tá? Estão aqui, reparem que eu cancelei aqui, coloquei esses no lugar desse, e o restante a gente vai copiar e partir para o cálculo do determinante. Diagonal principal, produto, menos produto da secundária, resultando aí em menos 6. Vamos para o objetivo agora, que é determinar x e y. Quem é o x? É o que nós encontramos em d de x divididos por d. Quem é o meu y? É o d de y, que é menos 6, divididos por d, que é menos 2. Então, a gente conclui lá que a solução para ordenado 1 e 3, né? Esse sistema é possível e determinado. Nós conseguimos solucionar, encontramos e determinamos como solução esse par ordenado 1 e 3. Então, antes da gente encerrar esse bloco, eu preciso desse tempinho aí para a gente fazer essa gravação e disponibilizar lá para quem não pôde. Aí a gente continua com esse mesmo conceito aplicado a um sistema um pouco maior, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, então vocês vão conseguir entender através desse que é mais fácil, vão conseguir espelhar lá para aquele que é um pouco maior, tá certo? Ou então encerrar antes que caia, né? Porque é chato a gente sair sem se despedir. Encontro vocês aí, é só o tempinho de eu fazer a conversão, tá, gente? Até o próximo tempo, então.